Deixe ir embora o negativo e abrace uma vida repleta das mais ricas dádivas de Deus. Esperança, clareza e propósito. Hoje, Deus deseja abençoar você com uma vida abundante. Também vamos orar uma poderosa prece com você, invocando Deus para abençoá-lo abundantemente em nome de Jesus. Portanto, assista até o final e abra seu coração para receber as dádivas desta oração. Todos nós somos como grandes recipientes. Dentro desses recipientes, guardamos sentimentos, memórias e coisas que aconteceram conosco. Assim como uma xícara só pode conter um pouco de água, nossos corações só podem conter um tanto e não mais. Você se lembra da história da mulher junto ao poço em João 4, versículos 13 e 14? Jesus encontra uma mulher que vem buscar água e diz a ela que quem beber dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que ele lhe dará nunca terá sede. Da mesma forma, nossos corações podem ser preenchidos repetidamente com sentimentos diferentes. Às vezes, seguramos sentimentos tristes ou ruins, mantemos emoções negativas. Mas segurar emoções negativas torna nossos corações pesados, como quando tentamos encher uma bolsa com muita coisa e não há espaço para mais nada. Na Bíblia, há uma história sobre um homem chamado Acã, em Josué 7. Ele pegou coisas que não deveria ter pegado e as escondeu em sua tenda. Essas coisas pesaram em seu coração e causaram problemas para todos. Essa história mostra que segurar coisas erradas pode tornar nossas vidas difíceis. Mas a boa notícia é que podemos escolher o que manter em nossos corações. Se seguramos muita tristeza ou raiva, não haverá muito espaço para felicidade ou amor. Mas, se deixamos as coisas ruins irem embora, podemos encher nossos corações com coisas boas. Provérbios 17, versículo 22, diz que um coração alegre faz bem como remédio, mas um espírito quebrantado seca os ossos. Isso significa que, quando estamos felizes por dentro, é como tomar um bom remédio, nos ajuda a nos sentir melhor e viver melhor. Portanto, todos os dias, tentemos encher nossos corações com coisas boas, deixemos para trás as más lembranças e os sentimentos. Quando fazemos isso, fazemos espaço para todas as dádivas e coisas boas que Deus quer nos dar. Lembre-se de que nossos corações são especiais, são presentes de Deus. Cuidemos bem deles e enchamo-nos de amor, esperança e felicidade. Agora, vamos considerar o peso da negatividade. Alguns sentimentos são leves e nos fazem felizes, como o amor ou a alegria, enquanto outros são pesados e nos fazem sentir cansados ou tristes, como quando estamos chateados com alguém ou nos sentimos culpados por algo. A vida tem uma maneira de derramar todas as experiências, emoções e memórias, e cabe a nós decidir o que manter e o que derramar. Vou iluminar alguns dos fardos mais pesados que carregamos. 1. Culpa. Este é um fardo pesado que muitos de nós carregam. É como um pão velho, não nos nutre, apenas ocupa espaço. Pense em Adão e Eva depois de comerem o fruto proibido, eles esconderam sua vergonha, mas esconder não tirou a culpa deles. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se a culpa for um problema para você, pare de se esconder, pois isso não eliminará a sensação de culpa. Em vez disso, confesse seus pecados a Deus e, sempre que possível, àqueles a quem você ofendeu, e peça perdão. A beleza do amor de Deus é que Ele nos oferece um novo começo. Reconhecendo nossa culpa e buscando o perdão, damos o primeiro passo em direção à cura e renovação. 2. Falta de perdão. Este fardo é como uma corrente silenciosa e pesada, conforme Mateus capítulo 18. Esta é uma história sobre um servo que recebeu o perdão de uma dívida significativa, mas quando teve a oportunidade de perdoar alguém que lhe devia apenas um pouco, ele não o fez. Devido a essa escolha, ele enfrentou consequências graves. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 33, podemos ler: Você não deveria também ter tido compaixão do seu companheiro e servo, assim como eu tive piedade de você? Essa parábola vai além das finanças e nos convida a refletir sobre as implicações espirituais, emocionais e relacionais de abrigar ressentimentos. Ressentir-se também é uma carga pesada por si só. Quanto ao perdão,
Vamos explorar a expressão popular perdoar e esquecer. Vale notar que essa frase não se encontra diretamente na Bíblia. Embora alguns possam discordar, minha experiência pessoal me levou a perdoar em situações difíceis, mas a esquecer sempre foi um desafio. A Bíblia enfatiza a importância do perdão, mas não nos instrui a esquecer as transgressões passadas da maneira que o ditado comum sugere. Devemos lembrar que o perdão humano e a memória funcionam de forma diferente do perdão divino. A menos que tenhamos amnésia, as lembranças permanecerão conosco. A Bíblia nos diz que apenas na morte nossa memória falhará, como em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem e não têm mais recompensa, porque a memória deles está esquecida. No entanto, Deus oferece uma dádiva única, a paz, chamada na Bíblia de paz que excede todo o entendimento. Isso não significa que esqueceremos a dor, mas promete que Deus pode encher nossos corações com paz e conforto, mesmo quando as memórias dolorosas ressurgem. Confiar nessa paz nos permite lidar com feridas passadas, sabendo que o amor e a graça de Deus superam qualquer dor que já tenhamos sentido. Quanto aos outros fardos pesados que mencionou, o ressentimento, a preocupação, a dúvida e o medo, cada um deles pode ser comparado a uma carga que carregamos. A Bíblia nos alerta sobre o peso do ressentimento em Hebreus capítulo 12, verso 15, que fala sobre evitar raízes de amargura que perturbam muitos. A preocupação nos impede de desfrutar das bênçãos presentes, como vemos no exemplo de Marta e Maria. A dúvida é uma voz que sussurra a incerteza, mas a fé é o antídoto. O medo é uma nuvem que obscurece nossa visão, mas a fé nos permite enxergar o potencial e a promessa de um futuro melhor. Isso reflete a verdade do segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois caminhamos pela fé, não pela visão. Portanto, mesmo quando as coisas parecem desfavoráveis, podemos escolher acreditar que coisas boas podem acontecer. Nada é impossível com Deus. O peso emocional do medo pode prejudicar nossos passos, tornando até as tarefas mais simples parecerem intransponíveis. Assim como os israelitas foram consumidos pelo medo quando se depararam com as altas muralhas de Jericó, indivíduos também enfrentam a natureza opressiva e avassaladora do medo em suas vidas. No entanto, assim como as muralhas caíram quando depositaram sua confiança em Deus, nossos medos também podem desaparecer quando confiamos nele, como descrito em Josué capítulo 6, versículo 20. Esse capítulo nos conta que o povo gritou quando os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando ouviram o som das trombetas e gritaram com grande entusiasmo, as muralhas caíram completamente. Então, o povo subiu à cidade, cada um seguindo em frente, e tomou a cidade. Neste momento, quero também expressar uma bênção especial a todos aqueles que aceitaram o desafio de fé de 7 dias para derrubar as barreiras em suas vidas. Nosso Deus é fiel, e concordamos que essas barreiras cairão completamente, da mesma forma que as muralhas de Jericó. Sejam abençoados em nome de Jesus. Quanto aos fardos pesados que você sente pressionando sua alma, lembre-se de que eles não têm poder sobre você. Encontre força nas palavras de Jesus, conforme registrado em Mateus 4, verso 10. Vinde a mim, todos que estão fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nele, você encontrará consolo e alívio para tudo o que o oprime. Entregue esses fardos a Jesus e não permita que o inimigo tenha lugar em sua vida. Esteja alerta e mantenha a mente sã, pois o inimigo, o diabo, ronda como um leão que ruge, em busca de alguém para devorar. Seja forte no Senhor e em seu grande poder. Vistam a armadura completa de Deus para resistir aos planos do diabo, conforme registrado em João 10, versículo 10, que nos lembra que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Portanto, se deseja viver uma vida boa, cheia da graça, alegria, paz e bênçãos de Deus, livre-se da negatividade e dos fardos pesados. Mantenha-se próximo a Jesus, pois seus planos para nós são sempre bons. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você, como mencionado em Tiago, capítulo 4, versículo 7. A autorreflexão também é importante em nossa jornada para eliminar o negativo. Reconheça o que está em seu interior
Examine periodicamente o que está retendo e pergunte a si mesmo se isso o está ajudando ou prejudicando em seu progresso e bem-estar. Às vezes, nossos corações e mentes são como aquela gaveta ou caixa em que guardamos coisas e esquecemos o que está dentro. Portanto, a autorreflexão é a luz que nos guia pelas águas agitadas das emoções. Assim como o rei Davi, com sua sabedoria, costumava pausar para refletir sobre o estado de sua alma, nossos próprios momentos de introspecção são necessários. Eles são como a avaliação da saúde de uma árvore, examinando suas folhas e galhos. Se encontrarmos folhas murchas de dúvida, galhos de medo ou cascas marcadas por ressentimento, é um sinal de que é hora de cuidar de nosso jardim interior, podando e regando, oferecendo cuidado e carinho. Há uma história interessante na Bíblia sobre um homem chamado Josias, que se tornou rei quando ainda era jovem. À medida que crescia, Josias decidiu limpar o grande templo em Jerusalém, que estava negligenciado. Durante a limpeza, encontraram um livro antigo, o livro da lei, que continha as palavras e instruções de Deus. A leitura desse livro fez Josias perceber que muitas coisas em seu reino estavam erradas, e ele fez grandes mudanças para ajudar seu povo a seguir os caminhos de Deus novamente. Essa história pode ser encontrada em 2º livro dos Reis, capítulos 22 a 23. Assim como Josias, às vezes precisamos limpar nosso templo ou examinar nossos corações para ver o que está dentro e se é benéfico para nós, como nos lembra Provérbios 4, versículo 23. Este texto nos ensina a cuidar do nosso coração com diligência, pois dele emanam as questões da vida. Isso significa que devemos zelar pelo nosso coração, uma vez que nossos sentimentos internos têm um impacto profundo em todos os aspectos de nossa existência. Cuidar do coração implica em fazer pausas para refletir sobre nossos sentimentos e pensamentos. Devemos nos questionar: como estou me sentindo? Por que estou experimentando esse sentimento? Este sentimento está me ajudando ou dificultando as coisas para mim? Se identificarmos algo em nosso coração que tem nos causado tristeza, raiva ou medo por um longo período, isso é um sinal de que talvez seja a hora de deixá-lo ir. Por exemplo, se ainda carregamos a mágoa de uma situação em que alguém nos tratou mal e isso continua nos entristecendo, é como segurar um brinquedo antigo e quebrado que já não nos serve. Talvez seja a hora de perdoar, liberar e abrir espaço para novas e mais felizes lembranças. Vamos seguir o exemplo de Josias e examinar nossos corações, avaliar o que temos guardado e assegurar que estejamos preenchendo-os com coisas positivas. Quando encontrarmos algo que não é saudável, conversemos com Deus, peçamos sua ajuda e façamos lugar para o amor, a alegria e a paz. Vamos aprofundar um pouco mais o tema do perdão, pois ele desempenha um papel fundamental quando se trata de manter afastada a negatividade. O perdão é como um elixir especial para nossos corações. Quando alguém nos magoa ou quando cometemos erros, isso cria uma espécie de pedra pesada em nossos corações. Se não a removermos, ela permanecerá ali, pesando e nos fazendo sentir tristeza ou raiva. A verdadeira essência do perdão é exemplificada na história de José, conforme registrada em Gênesis, capítulo 45. Seus irmãos o trataram de forma injusta e o venderam como escravo, mas muitos anos depois, quando se reencontraram, José escolheu perdoá-los. Sabemos que muitas vezes, perdoar não é uma tarefa simples, mas quantos de nós seriam capazes de fazer o que José fez? Efésios, capítulo 4, verso 32, nos lembra da importância do perdão. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando perdoamos, é como se estivéssemos lançando aquela pedra pesada para longe, e nosso coração se sente leve e feliz novamente. O perdão é o elixir da libertação, pois reter ressentimentos ou culpa nos prende ao passado. Perdoar não significa concordar com as ações ou esquecer, mas sim libertar a nós mesmos das correntes que nos prendem ao sofrimento. Agora, diante de todo esse conhecimento e revelação, qual é a nossa atitude? Continuamos carregando os fardos pesados que nos roubam de diversas formas? De forma alguma. O que faremos é efetuar as mudanças necessárias.
Uma maneira de fazer isso é reivindicar o nosso espaço interior. Podemos imaginar que a nossa mente é como um quarto, e se acumularmos coisas antigas demais, ela se tornará desorganizada, dificultando encontrar o que precisamos. Assim como fazemos a limpeza em nossas casas, precisamos fazer uma limpeza mental. Meditação, oração e reflexão nos ajudam a reconhecer, enfrentar e liberar as emoções negativas. A oração e a meditação são como a limpeza desse quarto interior. Quando conversamos com Deus, o Espírito Santo nos ajuda a entender nossos sentimentos com mais clareza. O Salmo 46, versículo 10, nos lembra da importância de estar em silêncio e reconhecer a presença de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O ato de ficar em silêncio, orar e refletir sobre a palavra de Deus nos ajuda a alcançar a paz interior. Outra maneira de efetuar essa mudança é aproveitar o poder das afirmações positivas. Elas funcionam como um detergente que ajuda a limpar a negatividade e fortalecer o positivo. As palavras têm um poder tremendo, pois têm o poder de moldar a nossa realidade, funcionando como sementes. Se plantarmos boas sementes, flores belas florescerão. Na Bíblia, vemos um exemplo disso quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, sinalizando um grande plano para ele. Gênesis, capítulo 17. Provérbios, capítulo 15, verso 4, nos lembra da influência das palavras gentis. A língua branda é a árvore da vida. Palavras bondosas trazem vida e alegria. Portanto, se enfrentamos enfermidades, podemos declarar que, pelas suas feridas, fomos sarados. Se lidamos com dificuldades financeiras, podemos afirmar que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Se nos sentimos tristes ou deprimidos, podemos proclamar que a nossa alegria provém do Senhor. Se enfrentamos preocupações e ansiedades, podemos afirmar que lançamos nossos fardos sobre Jesus, pois Ele cuida de nós. Outro aspecto prático é abraçar o presente. Preocupar-se com o futuro ou lamentar o passado consome nosso espaço mental e emocional. Devemos abraçar o momento presente, pois ele é o único sobre o qual realmente temos controle. O presente é um presente, como a expressão sugere. Se ficarmos presos à preocupação com o ontem ou o amanhã, podemos perder as coisas maravilhosas que estão acontecendo aqui e agora. Conforme Mateus, capítulo 6, verso 34, nos lembra: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viver plenamente o presente nos permite apreciar as bênçãos que estão diante de nós. Em resumo, o vídeo enfatiza a importância de cuidar do nosso coração, perdoar, liberar a negatividade e viver plenamente o presente. É um chamado para a autorreflexão, a busca por positividade e o fortalecimento espiritual. Querido Senhor, em nome de Jesus, levantamos nossos corações diante de Ti neste momento. Reconhecemos que Tu és o Deus de toda a bondade e luz, e viemos a Ti em busca de paz, alegria e prosperidade. Senhor, repreendemos toda a negatividade que ousa se aproximar de nossas vidas. Em nome de Jesus, declaramos que somos mais do que vencedores, por meio da Tua graça e amor. Encheste-nos com o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da alegria e da paz. Livra-nos de qualquer pessimismo, ansiedade e medo que tentem nos afastar do Teu propósito para nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Tua alegria divina inunde nossos corações, que possamos encontrar contentamento em Tua presença e confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, de acordo com o Teu plano perfeito. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Capacita-nos a viver em harmonia uns com os outros, promovendo a paz onde quer que estejamos. Senhor, abençoa-nos com prosperidade, não apenas material, mas também espiritual e emocional. Que possamos prosperar na fé, na esperança e no amor, e que nossas vidas sejam testemunhas brilhantes da Tua graça e poder transformador. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos por tudo isso. Amém. Agora, convido você a fazer a diferença na vida de outros compartilhando essa mensagem de inspiração. Curta, compartilhe e comente para espalhar a positividade e ajudar outros a encontrarem paz e alegria. Se você ainda não se inscreveu no canal,
Faça isso agora e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Estamos ansiosos para vê-lo novamente no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar tópicos inspiradores e fortalecedores. Juntos, podemos criar um mundo mais positivo e edificante. Obrigado por ser parte desta comunidade de crescimento e transformação. Até breve.